Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos continuar os estudos da Palavra de Deus. O que é que tem na Bíblia? Vamos estudar mais um livro hoje. 1 Samuel. O autor é desconhecido, alguns dizem que foi o próprio Samuel, compartilhando ali a escritura com Natã e com Gade, que foram os profetas da época de Samuel. O tema é a teocracia contra a monarquia, porque naquele tempo o regime era teocrático, ou seja, Deus governava sobre todos, mas eles quiseram passar para uma monarquia, pediram um rei. E os personagens principais, a Ana, Eli, Samuel, Saul e Davi, e as histórias mais importantes foram aí a oração de Ana, que era estéril, e aí Deus chama o menino Samuel, que é o filho de Ana, depois o Saul, o primeiro rei ungido de Israel, a maldade de Saul, depois Deus escolhe Davi para ser o novo rei. Davi vence o Golias, a perseguição de Saul a Davi e a morte do rei Saul. Pois bem, a divisão do livro de Samuel, as principais histórias são essas aí. Na 1 Samuel, no capítulo 1, conta a história de Ana e Samuel. Ana era uma mulher estéril, casada com Elcana, que ele tinha também outra mulher, que era Penina. A Penina tinha filhos e Ana não. E ela fez um voto ao Senhor em 1 Samuel, no capítulo 1, ali no versículo 11, dizendo que se o Senhor der um filho para ela, ele seria um nazireu do Senhor. Ela que escolheu esse nazireado, essa separação, onde o menino não ia cortar cabelo, não ia beber bebida forte e seria consagrado ao Senhor. E Deus atende então o pedido de Ana. E ele mora então, depois que ele é desmamado, ele é levado para morar com Eli no templo. No templo não, no tabernáculo, né? 1 Samuel capítulo 3 tem o chamado de Deus a Samuel. No capítulo 4, uma guerra lá com os filisteus. E depois dessa derrota, os israelitas pedem um rei. Não querem mais ser governados por Deus, querem um rei. E aí no capítulo 10 é eleito Saul, que começou muito bem o seu reinado. A gente vai ver que houve muitas falhas, então Deus escolhe Davi como rei. Lá em 1 Samuel 16 tem a história de Davi, no 17 já conta a história dele vencendo o gigante Golias. E aí depois começa a perseguição de Saul a Davi, porque Davi se tornou um guerreiro muito forte, muito poderoso, e as pessoas começaram a gostar dessas vitórias que Davi proporcionava a Israel, que fez com que Saul ficasse enciumado. Nessas perseguições, Davi poupou a vida de Saul por 2 vezes. Tem o relato depois da morte de Samuel. E aí Davi, então, nessa perseguição de Saul, ele vai se esconder na terra dos filisteus, que eram os inimigos na época. Então ele fez uma aliança ali com os filisteus para ficar escondido, até que no capítulo 31 tem a morte de Saul numa batalha contra os próprios filisteus. Vamos lá, as curiosidades. Como eu já disse, Samuel era um nazireu escolhido por Ana para Deus. Ana que escolheu que o menino fosse separado para Deus. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. 1 Samuel 2,12 mostra a maldade desses filhos de Eli, que apesar de serem filhos do sacerdote, do juiz da época que era o Eli, eles não seguiam a Deus, não conheciam a Deus. Após Samuel nascer, Ana teve mais filhos e filhas, está lá em 1 Samuel 2,21. E Deus então lança uma profecia contra os filhos de Eli. Eles eram filhos de Belial, e lá em 1 Samuel 2,34 está dizendo que eles seriam mortos no mesmo dia. E na guerra contra os filisteus, que está lá em 1 Samuel 4, no versículo 11, narra a morte dos 2 filhos de Eli. A morte do Eli pela notícia da Arca de Deus. O Eli estava sentado e, como Israel perdeu a guerra para os filisteus, morreram os 2 filhos dele. Mas o Eli era o responsável por guardar a Arca de Deus. E quando eles estavam em guerra, os filisteus invadiram o tabernáculo e levaram a arca embora. Então, o Eli, recebendo essa notícia da Arca de Deus ter sido levada, ele cai da cadeira para trás e morre. Aí a arca é levada então para a terra dos filisteus e é colocada no templo de Dagom. Em 1 Samuel capítulo 5 mostra as pragas que a arca de Deus trouxe
à terra dos filisteus. Primeiro, a estátua de Dagon amanhece caída, prostrada diante da arca, e no outro dia mostra que a arca teve as suas mãos e sua cabeça cortada. Depois a arca então é levada para outras localidades, onde todas as pessoas que recebiam a arca de Deus eram feridas com hemorroidas. E isso trouxe um grande pavor para os filisteus. No capítulo 6 de Samuel, eles vão a Israel para poder perguntar o que era preciso fazer para serem perdoados e terem aquelas hemorroidas, aquelas pragas, alguns até com ratos demais na terra dos filisteus. E como era um período que não tinha sacerdote, porque Eli já tinha morrido e Samuel ainda não tinha sido escolhido sacerdote. Então as pessoas falaram que eles deveriam levar ouros dentro da arca para poder serem abençoados, né, para retirar aquela maldição. E aí eles levam lá os ouros e os homens de Bet-Semes foram olhar dentro da arca se tinha lá realmente os ouros, né? E eles morreram nessa ocasião. Em 1 Samuel capítulo 7, aí sim o Samuel é escolhido sacerdote e a casa dele é em Ramá. Ele não reina em Belém nem em Jerusalém. Ele governa, né? Ele exerce o seu sacerdócio em Ramá. Os filhos de Samuel também eram perversos e Deus reprovou. E em cima disso aí o povo então pede um rei e Samuel fica muito chateado. Para mim é um dos versículos mais tristes da Bíblia, quando as pessoas pedem um rei e quando Samuel vai levar essa petição para Deus, Deus fala que as pessoas não estão rejeitando Samuel, mas estão rejeitando a ele, rejeitando o próprio Deus. E Deus assim concede que o povo tenha um rei e Deus escolhe o reinado de Saul. E no capítulo 10 ele é aclamado porque era um homem que se destacava diante dos demais, né, pela sua formosura, pela sua altura. E ali, exemplo, né, tinha cara de rei. Então ele foi escolhido o rei de Israel. O Saul inicia bem o seu reinado, 1 Samuel capítulo 11, vencendo seus inimigos, vencendo os filisteus ali no capítulo 13, porém ele comete um erro. Em 1 Samuel capítulo 13, no versículo 9, narra o primeiro erro de Saul, que ele trouxe um holocausto e ofereceu holocausto ao Senhor. Quem oferece holocausto, de acordo com as ordens de Deus, era somente o sacerdote, não era o rei. Mas o Saul se julgou competente para isso, e Deus então já começou a ficar insatisfeito com Saul. Nesse período, a terra de Israel não tinha ferreiros, que eram os que preparavam as lanças, preparavam as armas para as guerras. Por quê? Na guerra vencida pelos filisteus, eles levaram os ferreiros para a terra dos filisteus. Então, toda vez que os israelitas precisavam de amolar ali a sua enxada, ou até fazer lanças e flechas para a guerra, eles deveriam ir à terra dos filisteus, ou seja, os filisteus deixaram o povo de Israel sem armas e sem competência para fazê-las. Aí depois, no 1 Samuel capítulo 15, tem aí o segundo erro de Saul. No versículo 11, está escrito que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei, porque Deus ordenou que a vitória contra os amalequitas fosse exterminado o exército dos amalequitas. Mas Saul levou ali, né, os despojos da guerra, levou o rei dos amalequitas, poupou a vida dele, e isso fez com que Deus ficasse totalmente insatisfeito e rasgou o reinado de Saul. Tanto que depois Deus escolhe Davi como rei, pedindo para que Samuel fosse à casa de Jessé e escolhesse Davi como rei. No capítulo 17, com a história de Davi e Golias, todo mundo conhece, e o rei Saul diz que quem vencesse Golias poderia se casar com a filha dele, que é a Mical. Só que quando ele vê que Davi vence o gigante, ele não estava satisfeito com o genro que ele ia ter. E ele então propõe outra missão, né? Em 1 Samuel capítulo 18, no versículo 25, o Saul disse, né, que não precisa de dotes, mas precisava de ter 100 prepúcios de filisteus.
E porque o Saul tentava fazer cair Davi na mão dos filisteus. Ele não estava satisfeito com o sucesso de Davi como um guerreiro. E Davi vai lá e não traz 100, traz 200, mostrando que era um guerreiro muito valente. E tanto que o Saul coloca Davi como comandante do exército de Israel. Logo depois, o Saul tem aí a inveja, porque começa a ter o canto das mulheres, dizendo que Saul venceu milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então Saul fala, já que Davi está ganhando tudo, o que falta para ele? Só o reino. E ele começa então a perseguição, tentando matar Davi de qualquer jeito. Nessas fugas, Davi chega a várias terras, e no capítulo 21 do 1 Samuel, ele finge de doido para poder ser livre, conseguir escapar. E no capítulo 22, tem uns sacerdotes que protegem Davi, mas um homem lá de Saul, que era Doeg, ele informa que os sacerdotes protegeram Davi durante o seu período lá, então Saul manda matar os sacerdotes. No capítulo 24, Davi poupa a vida de Saul, cortando a orla ali do manto dele. No capítulo 26, mais uma vez, ele poupa a vida, porque ele diz que não pode se tocar no ungido do Senhor. No capítulo 25, a morte de Samuel. E no final do capítulo 25 mostra que Davi teve ali a mulher de Nabal, que é Abigail, e casou com outra viúva também. E então conta a história lá no finalzinho que o Saul tinha dado outra mulher, outro homem, na verdade, para Mical. Porque quando Davi fugiu, Mical ficou sozinho em casa. E aí, por essa raiva que Saul tinha em relação a Davi, ele então deu a Mical para outro homem, que era o Paute, filho de Laís. Finalizando aí o período dessa perseguição de Saul a Davi, tem a necromancia. Para quem não sabe o que é necromancia, é falar com mortos. Quando Saul estava totalmente possuído por demônios, na verdade ele passou mais tempo possuído por demônios do que pelo Espírito de Deus. Ele então pergunta se tinha alguém ali, alguma feiticeira, para que pudesse evocar a Samuel. E aí os demônios se apossam dessa feiticeira, falando que era Samuel, mas na verdade são demônios que estavam falando com Saul. E logo no capítulo 31, mais para frente, ele morre lançando-se sobre a própria espada. Pois bem, pessoal, tá aí o reinado de Saul. A gente pode perceber aí no lado esquerdo do mapa, que é a Filistia, que é a terra dos filisteus, que ficava ali nessa fronteira com Israel, por causa da questão do mar Mediterrâneo. Então, sempre havia a guerra dos filisteus com os israelitas por causa dessa faixa de terra. O povo de Israel poderia ter vencido a guerra com os filisteus lá no início, mas como se você quiser voltar aí no canal e ver o vídeo em relação a Juízes, a gente vê que o povo de Israel fez aliança com os seus inimigos quando eles venciam as guerras, e Deus fortaleceu os inimigos por causa do pecado de Israel. Então os filisteus sempre declaravam guerras por causa dessa faixa de terra aí. Eles queriam empurrar para ganhar mais território, e Israel lutava para não perder o território conquistado, mas também para ganhar essa terra dos filisteus. Pois bem, gente boa, chegamos aí ao final desse estudo do livro de 1 Samuel. Que Deus abençoe a sua vida, e fica aí a dica. Se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, lê a Bíblia inteira uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.